Olá, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse, o PET volume 3, e essa semana, a semana 3. Já se inscreva no canal, curta esse vídeo, lembrando que a gente tem vídeo aqui todo domingo. Pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar da América pré-colombiana ou pré-descobrimento, né? Que vai ser o quê? A América, os povos que viviam no continente americano antes da chegada dos europeus. A gente vai falar especificamente dos astecas, dos maias e dos incas. Primeiro falar sobre os maias. Os maias eram a população que vivia aí no território chamado aí de Mesoamérica, região do sul do México até a América Central. É essa região colorida de verde aí no mapa mundi. A região onde hoje estão países aí como a Guatemala, El Salvador, Honduras e também Belize. Entre as características dos maias, a gente vai ter aí a sua religiosidade. Eles eram politeístas, então eles acreditavam em vários deuses e eles faziam sacrifícios, tanto de animais quanto também chegavam a fazer sacrifícios humanos. Eles acreditavam que o sangue poderia agradar os deuses e aí esses sacrifícios podiam evitar catástrofe, resolver problemas, então eles faziam esse tipo de coisa. Eles construíram diversos templos, né, e cidades. Então, os maias chegaram a fazer várias construções que estão presentes aí até hoje. Criaram um sistema de escrita bastante avançado, né? Os estudiosos hoje eles dizem que é um idioma que ele era tão eficiente como qualquer outro idioma que existia na Europa no mesmo período. Eles eram muito desenvolvidos em questões como a matemática, a arquitetura. Eles chegaram aí a criar o conceito, por exemplo, do zero, que era um conceito que ele foi descoberto, né, que ele foi inventado aqui na América antes mesmo dos europeus terem pensado nisso. Beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre os astecas. Os astecas viviam aí na região do Vale do México e a capital deles é onde hoje é a cidade do México, essa parte verde aí no mapa. Eles possuíam uma sociedade hierarquizada, então a gente tinha aí grupos diferentes e cada grupo tinha, alguns grupos tinham alguns privilégios. Eles também eram politeístas, acreditavam em vários deuses e também realizavam sacrifícios. Eles tinham, né, a maior parte do seu sustento era vindo da agricultura e eles construíam verdadeiras ilhas artificiais, né, para poder praticar agricultura em cima dessas ilhas. Tamanho conhecimento técnico que eles desenvolveram. Eles vão ser conquistados aí pelos espanhóis em 1521. Vamos falar um pouco sobre os incas. Os incas eles vão formar um império, ou seja, eles vão conquistar povos diferentes e eles vão viver aí na região andina, né? Então, região onde hoje tem a Colômbia, Chile e também um pedacinho da Argentina. Eles chegaram a construir o império, como eu falei para vocês, dominaram outros povos, eles também eram politeístas e dependiam da agricultura. Eles faziam o controle de tudo isso não através de uma escrita, mas através de um sistema conhecido como quipo, que eram cordões que eles amarravam, né, faziam nós, e cada nó significava uma coisa, beleza? Essa é uma das cidades principais aí deles, né? A cidade de Machu Picchu, que foi construída nos Andes, né? Então, eles levaram esse material por aí e construíram as cidades. Agora vamos aí, então, agora às atividades. Número 1, leia o fragmento da reportagem Civilização Maia. Trecho de reportagem. Os maias formavam uma civilização que foi desenvolvida na região conhecida como Mesoamérica, que se localizava entre o que hoje conhecemos como América do Norte e América Central. A civilização maia teve seus principais centros localizados na Guatemala e no México, mas seus vestígios também foram encontrados em El Salvador, Belize, Honduras e etc. São conhecidos por serem uma civilização pré-colombiana e também uma civilização mesoamérica. Então a gente tem aí duas imagens, né? A gente tem um mapa e a gente também tem algumas ruínas de uma das cidades maias. Então, na letra A, observe a imagem 1, olhando para o mapa, em termos de organização política, o que difere os maias dos astecas e dos incas. Pessoal, o que vai diferenciar é o seguinte, tanto os astecas quanto os incas, eles tinham um poder mais centralizado. Então, a gente tinha
um poder centralizado em determinado local. Já os maias não, eles se organizavam em cidades-estado. Então eram diversas cidades que eram independentes, ok? Na letra B, quais civilizações antigas ocuparam o território dos maias e de que forma a civilização influenciou o povo maia? Uma das civilizações que vai viver nessa região vão ser os Olmeca, né? E eles vão influenciar muito na escrita dos maias. Essa escrita dos maias vai ser inspirada aí um pouco na escrita dos Olmeca. Na letra C, a imagem 2 representa as ruínas de Tikal, uma das mais de 50 cidades-estado maia. Sobre a imagem, responda como estava organizada a cidade. Né? Então, o que a gente tinha na cidade? Na cidade, a gente vai ter essa cidade de Tikal, era a maior cidade maia, e a gente vai ter diversas construções, né? Centenas de construções. Entre essas construções, palácios reais, pirâmides menores, residências, vários monumentos, ok? Como eram essas construções? Essas construções eram feitas de pedra, né? Elas eram pedras de calcário. E, por último, aí, quais conhecimentos eram necessários para erguer essas cidades como essa? Conhecimentos de o quê? De arquitetura e também de matemática. Né? Então, grande conhecimento de matemática e também arquitetura. E dessa forma eles conseguiam construir aí essas cidades. Agora vamos ao número 2. Leia o texto abaixo, observe a imagem e em seguida responda as questões. Tenochtitlan foi fundada em 1325 e tornou-se capital do Império Azteca no final do século XV. A cidade originalmente se localizava em duas pequenas ilhas no lago Texcoco. Através da construção de ilhas artificiais, Tenochtitlan se expandiu passando a cobrir uma área de mais de 13 km². Por volta de 1519, sua população era estimada em 400 mil pessoas. A capital refletia a riqueza e o poder do Império Azteca. Tenochtitlan tinha palácios deslumbrantes e templos no topo de pirâmides. E aí a gente tem um mapa da cidade de Tenochtitlan. Olha só, eles construíram uma cidade que chegou a ter 400 mil pessoas vivendo, e essa cidade ela foi construída em algumas ilhas, né, que já existiam, em ilhas artificiais. Então, olha o conhecimento que eles tinham para poder construir, né, não só as construções, né, os templos, as casas, residências, palácios, mas também as próprias ilhas, né, o local em que eles construíram. Agora vamos aí às perguntas. O que o trecho do artigo diz sobre a organização da cidade de Tenochtitlan? O que ele fala? Aí eu trouxe dois trechos para vocês, olha só. Duas pequenas ilhas no lago Texcoco e mais algumas ilhas artificiais. Então essas são as informações sobre a organização, né? E ele também fala que essa cidade se expandiu até uma área de mais de 13 km², ok? Agora na letra B, a imagem confirma ou contesta o trecho do artigo? Então a imagem, né, essa imagem, ela mostra que tem essas ilhas ou ela mostra que não tem? Ela confirma, né? Ela mostra exatamente esse lago e essas ilhas artificiais. Em relação à cidade de Tenochtitlan, o que mais lhe chama a atenção? Então, essa é uma resposta pessoal. O que vocês mais acharam de interessante aí nessa cidade? Na letra B, a partir das informações sobre a cidade de Tenochtitlan, você consegue imaginar como seria a sociedade asteca? Descreva essas características. Então, a gente sabe que essa sociedade, pessoal, é uma sociedade que a gente chama de sociedade hierarquizada. Né? A gente tinha uma pirâmide social. Então a gente tinha os escravos, a gente tinha os servos, a gente tinha as pessoas, né, que trabalhavam na agricultura, e a gente tinha também aqueles nobres, aquelas pessoas que tinham alguns prestígios, né, alguns privilégios. Beleza? Na letra E, muitos conquistadores diziam que as sociedades pré-colombianas eram primitivas e não civilizadas. A partir do trecho do artigo e com base na análise da imagem, podemos confirmar ou discordar dessa linha de pensamento. Justifique sua resposta. Então, muitos conquistadores diziam que esses povos eles eram inferiores, que eles não tinham uma civilização, que eles não tinham essa capacidade. E aí, vocês acham que eles tinham ou não tinham? Pense, eles construíram grandes templos, eles construíram várias construções enormes de pedras, construíam ilhas artificiais. Isso mostra que eles eram atrasados, que eles não eram civilizados? Né? Na verdade, não, isso era um preconceito dos europeus. Na verdade, esses povos eles eram sim desenvolvidos, esses povos tinham bastante conhecimento em diversas áreas. Na número 3, leia o trecho do artigo Os Muitos Milhos do Vale Sagrado dos Incas.
Nas encostas que rodeiam as montanhas de Cusco, no Peru, uma maneira especial de plantar milho se espalhou por todo o Império Inca, por volta do ano de 1400. Era o auge de um dos maiores impérios da América, e as encostas das montanhas estavam cheias de plantações trabalhadas para receberem as diversas variedades de milho consumidas pela população local. Numa região com condições adversas para o cultivo de alimentos, por causa da altitude das montanhas íngremes, os incas cavaram terraços em curvas, pensados e plantados de maneira a receberem mais sol ou vento ou umidade. Então, a gente tem aí uma imagem desses degraus que eram feitos, esses terraços que eram feitos para eles poderem plantar, né, na área muito íngreme. E eles faziam esses degraus, né, esses terraços, de acordo com a posição do vento, do sol, da água, né, para que eles pudessem produzir mais alimentos. Na letra A, segundo o texto, qual era a base da economia dos incas? Aí eu trouxe para vocês, olha só, plantar milho. Montanhas estavam cheias de plantações trabalhadas para receberem as diversas variedades de milho consumidas pela população local. Então a gente tem aí, né, a base da economia, era a base agrícola, principalmente a produção de milho. Observe a imagem e descreva o que ela representa. Então vocês vão descrever essa imagem. Nessa imagem a gente tem o quê? Os terraços, né, os degraus que eles utilizavam para poder plantar, ok? Na letra C, qual a dificuldade que os incas enfrentavam para poder cultivar os alimentos? Aí eu trouxe para vocês um trecho, olha só. Numa região com condições adversas para o cultivo de alimentos, por causa da altitude das montanhas íngremes. Então essas eram as dificuldades, né? A altitude, né? Então ser muito alto era um problema, também as montanhas serem muito íngremes, ok? Na letra B, qual a solução encontrada por esses povos? Aí eu trouxe aí para vocês, olha só. Os incas cavaram terraços em curvas, pensando em plantados de maneira a receberem mais sol ou vento ou umidade. Então, eles construíam esses degraus, eles construíram esses terraços aí, ok? E na letra E, a tecnologia usada pelos incas para poder plantar nas montanhas ainda é utilizada até hoje? Que nome essa técnica recebe? Ainda é utilizada até hoje? Se vocês derem uma olhada, pesquisar, vocês vão ver que elas são utilizadas sim, né? E qual nome recebe? É a construção de degraus ou então de terraços. Beleza? Então, sim, né? E construção de degraus ou terraços. Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Os meus alunos, por favor, me mandem as atividades. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo. Todo domingo a gente tem vídeo novo. Eu fiz uma playlist com todos os vídeos aqui do 7º ano. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!